É o seguinte, gente, o Lucão tá coberto de razão. Vou fazer meu editorial agora com os discursos do Lula na França, com os eventos que o Lula tá participando na França. Ótimos discursos do Lula. Excelentes os discursos do Lula. Por que o Camilo Santana continua ministro da Educação? Por que a educação está sendo tocada com o novo ensino médio? Por que nós falamos a respeito da importância da ecologia e nós mantemos a exploração da margem equatorial? Eu tive numa entrevista coletiva ontem com a ministra Gleisi Hoffmann e o governo defende a exploração desse petróleo. É um discurso que, de fato, é muito bonito e é um discurso que a gente não pode ter para outras áreas. A gente vai ler daqui a pouco um texto do Reinaldo Azevedo pedindo a prisão preventiva do Jair Bolsonaro por ser cúmplice dos crimes do Eduardo Bolsonaro, e a gente tem que ser direto ao ponto, gente. O governo Lula precisa dar uma melhorada nessa reta final. Eu não estou de maneira nenhuma comparando com o governo Bolsonaro, com todos os problemas que estão sendo apontados aqui no chat, com todas as críticas que possam ser feitas. Eu tô com a Cristina Serra numa entrevista que ela deu pra gente aqui. Se o governo Lula piorar, eu ainda farei campanha pro Lula em 2026. O que o Bolsonaro fez não está escrito, gente. O Lula tem muito discurso bonito, às vezes falta muita coisa a se fazer. Ninguém nega isso. Ninguém acha que isso tá tudo bem, tá tudo certo. As pessoas sabem dos problemas que estão colocados ali. Então, turma, é uma queda de braço que a gente vai ter que encarar. É uma briga que a gente vai ter que encarar nos próximos anos. E é importante também, apesar do discurso do Lula ser bonito, essa aliança do Lula com a França, essa aliança do Lula com o Putin, essa aliança do Lula com a China, são fundamentais no mundo em que a gente está enfrentando as ameaças da extrema-direita. E é exatamente o que o Lucas está falando. A gente tem que comparar o Lula com o Lula. Ou o Lula com a Dilma. A Dilma fez um primeiro governo bom. Fez um primeiro governo bom. Fez um primeiro governo bom que era uma continuidade do governo Lula. E aí o que a Xanda coloca aqui também, tem esse porém, ele pegou um país também destruído em todos os níveis. Eu acho, gente, que para além da destruição, tem uma questão que, por exemplo, isso chocou muito as pessoas que estavam com altas expectativas do governo. Eu estava com expectativas mais baixas, porque é o seguinte, a Dilma sofreu um golpe também por esse paradigma neoliberal. Se o Lula não quer sofrer um golpe, ele vai fazer concessões que, infelizmente, gente, atentam contra o nosso próprio campo político. E cabe a gente se mobilizar e fazer pressão para que, de fato, as coisas não descarrilhem totalmente. Então é isso aí. O Luiz Craco mandou: eu honestamente estou criticando enquanto posso. Começar o período eleitoral é 13 na veia, nunca terei criticado, vivo meu presidente. É foda, né, cara? É foda. A política faz a gente fazer o triplo carpado. No que a gente também tem que ser contundente nessa questão da prisão do Bolsonaro, gente. É óbvio que nós somos, as pessoas que estão aqui no chat, as pessoas que acompanham as lives, as pessoas que fazem a reflexão que a gente faz aqui nas nossas conversas, é óbvio que nós somos da turma dos direitos humanos. Nós somos da turma que defende efetivamente o que a gente faz aqui. Mas, por exemplo, eu estou publicando aqui, enquanto eu estou conversando com vocês, uma série de textos do professor Viaro e do Fabrício Rinaldi, e a gente, muitas vezes, para reforçar um combate ao fascismo, a gente se torna mais punitivista. Eu me tornei muito mais punitivista por culpa do Bolsonaro. E eu defendo uma cana dura para os golpistas. Porque senão, gente, se a gente não for contundente nesses momentos, se a gente não for enérgico nesses momentos, não é que a gente vai cometer um erro, os caras vão voltar e vão dar golpe na gente. Os caras vão voltar e vão dar golpe na gente.
E tem gente dentro do governo Lula 3 que está defendendo anistia para essa cambada de vagabundo. Tem gente defendendo anistia para vagabundo. Tem gente defendendo que, sei lá, a gente faz aí um acordão. Eu vi, gente, assim, ninguém me falou isso. Eu vi as declarações, respeito ele enquanto parlamentar. Mas quem estava aí com um discurso meio de querendo aliviar foi o Randolfo Rodrigues. Não com Bolsonaro, mas com os demais golpistas. A gente viu isso, gente. A gente viu as pessoas fazendo esse tipo de coisa. O punitivismo, nesse caso, é uma necessidade, sim, assim como nosso posicionamento mais à esquerda, entendeu, Lucão? É evidente, cara, que eu não sou. Vocês veem até pelos meus posicionamentos aqui nos editoriais. Eu não sou um militante comunista, eu não sou um militante ideológico. Mas a gente acaba ficando mais à esquerda porque o governo Lula está muito à direita. Está muito à direita. Eu queria fazer do editorial aqui o papel da nossa crítica. A necessidade do punitivismo de concordar com o Reinaldo Azevedo e de concordar com o governo Lula mais à esquerda para a gente botar o Brasil de volta nos trilhos. A gente não convive mais com a direita democrática. A direita afundou o botão do fascismo há muito tempo. E o duro está condenando o país inteiro. Está condenando o país inteiro a cair numa desgraça. Se a gente não eleger o PT mais uma vez. Vocês acham que eu não sou a favor, gente, de uma alternância do poder? Vocês acham que eu não sou a favor de que efetivamente a gente tenha uma democracia mais expansiva? Mas como é que a gente vai eleger outros candidatos com ameaça fascista? Tem que fortalecer um colosso que é o Lula. É o que o Lucas Pereira está falando aqui. O golpe contra a Dilma foi um golpe de vários tipos, inclusive neoliberal, pois muitos empresários apoiaram o golpe, ajudando a manipular a população com o apoio da mídia para derrubá-la. Exato. 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 Por que o Haddad está sendo ministro neoliberal, gente? Porque o Haddad acordou e quer ser neoliberal? Não, existe uma pressão do mercado. Quem deu o golpe na Dilma foi o mercado financeiro. Eu vi isso, gente. Trabalhava na revista Exame. Eles precificaram o impeachment. Eles precificaram o impeachment. A gente viu isso acontecer. A gente viu isso se desenvolver. A gente viu isso chegar ao ponto que chegou. Ninguém me avisou. Eu vi acontecer. A gente viu acontecer. A gente viu se desenvolver. Então, é por isso que é importante espaços como a Folha Democrata, é por isso que é importante espaços como os canais aqui que a gente está desenvolvendo e sustentados com os superchats de vocês para a gente fazer essa discussão franca. Porque nós somos apoiadores desse governo. Nós somos apoiadores desse governo. Só que o governo não nos apoia. O governo prefere ficar numa comunicação muito institucional, muito Globo, sendo que quem está aqui às 8 da manhã transmitindo Lula sou eu. E a Globo tá assim, ó. Só no pau. Só na quebradeira. Só na briga. Então e também tem a responsabilidade do povo, o Lucas está lembrando bem aqui também. Por que nós estamos permitindo que as pessoas elejam parlamentares de extrema direita? Por que nós permitimos? Por que nós achamos normal que o Brasil é um país conservador e é um país de extrema direita? Por que nós permitimos que isso aconteceu, gente? Porque nós também conciliamos. Nós também, nas cidades do interior, não tem essa discussão ideológica que a gente tem a nível nacional. É aquela questão, tem que despolarizar? Não, tem que polarizar mais. Tem que aumentar ainda mais a polarização. Tem que tensionar mais. Tem que discutir mais as questões dos nossos posicionamentos. E nós temos que discutir, por exemplo, muito seriamente, eu vou jogar um link aí no chat, o professor Viário e o Fabrício Rinaldi estão fazendo uma discussão importante a respeito do Léo Lins, do suposto humorista Léo Lins, no nosso site. Estou jogando aqui para vocês o texto do Viarão,
que ele me mandou agora há pouco, enquanto eu estava mostrando Lula. Eu não estava só assistindo o vídeo, tá, gente? Estava atualizando o site, eu estava tratando de todas as questões. Mas, assim, não dá para a gente fazer esse trabalho todo sem a contribuição de vocês, sem a participação de vocês. Não dá para a gente fazer essa pressão ao Bolsonaro, não dá para a gente desejar a prisão do Bolsonaro, não dá para a gente se engajar nas pautas corretas, sem ter esse... Agora a gente já fechou aqui os membros, né? O Lucão já mandou aqui o segundo. Então, o Lucas mandou aqui um membro, teve a Piscidalário que mandou um, aí chegou mais 2 aqui de superchat, então faltam R$193 de contribuições. Vamos ajudar o nosso canal, gente. O nosso canal é sustentado unicamente por essa comunidade que nos acompanha, por mais de uma centena de pessoas que estão aqui nos assistindo, que entendem a importância da gente transmitir o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Estou vendo aqui se tem um gado no chat. É isso aí. Vamos lá, meus queridos e minhas queridas, vamos ajudar aqui para a gente poder fazer bem o nosso trabalho, meus caros e minhas caras. Esse discurso que a polarização é um problema, na verdade, significa que o Brasil deve aceitar tudo calado. As famosas palavras não ditas. Exatamente, Lucão. Exatamente, Lucão. E aqui é a live de manhã em que a gente dá a maior participação para vocês aqui que são do nosso chat. Vocês são parte aqui da construção do nosso conteúdo, da construção do nosso contexto, da construção de tudo que nós somos. Nós somos tudo isso graças ao que vocês estão aqui nos ajudando, graças ao que vocês estão aqui colocando para a gente. Então, turma, ajudem, contribuam, estejam engajados. Isso é muito importante para a gente fazer bem esse trabalho de construção social, esse trabalho de construção de uma discussão muito mais séria a respeito do judiciário, do legislativo, do executivo, da construção desses ministérios do governo Lula. Nós somos apoiadores, mas não somos críticos. Nós somos apoiadores, mas nós sabemos também enxergar o que há de problema. O Camilo Santana enfrentou uma oposição de um grande educador chamado Daniel Cara, no setor da educação, porque, infelizmente, gente, isso o Lula não melhorou. A gente precisa... É muito bonito construir cada vez mais institutos federais, institutos de ensino superior, mas o Lula não melhorou definitivamente a nossa educação de base. O Lula deu comida para as pessoas miseráveis, tirou o Brasil do mapa da fome, mas faltou fazer as reformas de base no ensino. Faltou fazer as reformas de base no ensino. Foram muitas parcerias público-privadas e pouca defesa do ensino público de fato. Nós vivemos um Estado sequestrado pelo poder privado, sequestrado pelos interesses privatizadores. E falo isso de cátedra, que sequestra inclusive o jornalismo. Seria muito mais fácil a gente vender, por exemplo, espaço na Folha Democrata para uma fundação privada. Eu recebo, inclusive, releases, tá, gente? Contato de fundações privadas. De fundações aí que vão me fazer, por exemplo, falar do nada bem do Itaú. Já participei de evento, inclusive, dessas fundações. Sei bem o que o Daniel denuncia. E aí quem acaba saindo perdendo? A escola pública, que acaba sendo terreno do quê? Da militarização das escolas. Que acaba sendo terreno do quê? Da precarização do ensino. Da precarização, da plataformização. Jogando gerações e gerações de crianças brasileiras no lixo. Jogando gerações e gerações de crianças brasileiras que nunca vão poder estar capacitadas para o nível da USP. E a USP que eles tentam destruir e sucatear, junto com as universidades federais que foram construídas nesse processo. O Lula fez grandes avanços, fez o avanço das cotas, fez o avanço de muito da educação que a gente acompanha. Mas falta muito, gente. E nós temos que reclamar. Nós temos que entrar nisso. Isso não é antipetismo. Isso não é antipetismo. Isso não é que nem certas críticas que a gente vê por aí. Não é uma coisa barata, é uma coisa fundamentada. É a crítica por dentro. É a essência do jornalismo, que é o nosso trabalho aqui. Eu não faço militância política, tá, gente? Vocês nunca vão ver meu nome atrelado a um partido. Vocês nunca vão ver meu nome atrelado a um político. Acho que o presidente Lula é o maior político vivo da geração pós-ditadura. E eu acho que em algum momento a gente vai ter que pensar em novas lideranças.
Acho todas essas coisas. Mas, e justamente por achar todas essas coisas, eu defendo que a gente tenha uma consciência crítica. Eu defendo que a gente olhe as coisas com muito mais cuidado. Isso é muito importante. O Lucas está lembrando aqui, agora está virando terreno das empresas evangélicas. Sim. Sim, é o risco que a gente está enfrentando nesse momento. Estamos querendo que esse governo dê certo e mostre resultados. Tem gente que não entende essas críticas. Sim. Sim. Exatamente. E também, mas assim, a gente não deixa de apontar que existem certas pessoas que se dizem críticas, mas na verdade estão numa onda de só atacar o Haddad por atacar. Eu não tive ilusão do Haddad enquanto ministro da Fazenda. A Fazenda, gente, vamos ser sinceros, eu participei de uma entrevista esses dias com o ex-ministro Guido Mantega, que foi o ministro que mais fez uma gestão diferenciada na frente da pasta. O Mantega está a favor do arcabouço fiscal. O Mantega está a favor. Ele diz que é o que é possível fazer no momento. Mas é tudo muito complicado, gente. É tudo muito complexo, é tudo muito difícil. Difícil. A gente é disso que a gente está falando. As coisas são difíceis. As coisas são difíceis, elas são complicadas, elas não são fáceis. Então, vamos brigar com isso, vamos ficar atentos e vamos apoiar, sim, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A situação dele é complicada, ainda falta muito para a gente chegar no ideal que a população necessita. Exatamente, Raimundo. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.